Amém. Nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Também os queridos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, da mesma forma, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu convido os queridos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo 9, 1 a 9. Eu estou com a versão Almeida, revista e atualizada. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 13, nós leremos do 1 ao 9. Todos encontraram, quem não encontrou não tem pressa, a gente vai aguardando, um irmão ajuda o outro. Todos acharam? Amém? Projetado, queridos, amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Até aqui, amados, os irmãos podem estar assentados. A nossa irmã já orou pela mensagem e pelo mensageiro, para que o Senhor conceda graça e misericórdia. Um texto conhecido, essa porção da palavra de Deus está exclusivamente no Evangelho de Lucas, você não vai encontrar nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, amém? Está em Lucas apenas. Alguns confundem com a figueira amaldiçoada, é um outro trecho, está lá em Mateus 24, 25, não é? Relação existe entre a postura do Senhor Jesus, já ali adentrando Jerusalém, com relação a isto. Mas são diferentes. Na maioria das Bíblias também, para o nosso entendimento, vocês observam que há uma separação nas duas situações que o Senhor Jesus falou em relação a uma catástrofe, podemos dizer assim, algo terrível que aconteceu com alguns galileus, e também o que aconteceu com alguns habitantes de Jerusalém. Depois desse fato, vem então uma parábola, e na maioria das Bíblias, como o pastor Carlos já vem ensinando para a gente, vem um título em negrito,
que separa, dizendo parábola da figueira estéril, né? Em algumas em parábola da figueira infrutífera, né? A partir do versículo 6. Correto? Na Bíblia dos Amados tem essa separação, na maioria, né? Lógico, Bíblias online, elas, né, seguem direto, não tem essa separação. Algumas Bíblias online têm. Muitos de nós pensamos nessa parábola de uma maneira isolada e vamos, às vezes, estudar essa parábola. O que é a parábola da figueira estéril? Mas ela está intimamente ligada ao fato precedente. O que nós lemos no 13. Tanto o 12, o 13, né? O pastor Carlos até pregou dia desse aqui sobre o cidadão que queria que o Senhor Jesus parasse para ouvi-lo e mandar repartir lá a herança. E o Senhor Jesus, olha, quem constituiu o juiz sobre essa causa, o repartidor, né? Vai e procura os competentes, o juiz, o competente, para você pleitear essa causa, né? Porque ele não está querendo, na verdade, seguir Jesus. Aquele homem estava querendo apenas resolver o problema do bem material dele, né? Ou seja, era um homem, aproveitando a EBD, que a prosperidade era pontual ali, só nas coisas materiais. O Senhor Jesus, ele já vinha apontando sobre o que Israel tinha falhado, como Israel, a nação de Israel, como um povo que foi constituído pelo próprio Deus, é uma nação que não existia, o próprio Deus constituiu. Isso vai estar no Velho Testamento, nas orações, Davi ora isso, Senhor, quem há como o teu povo Israel, única nação no mundo em que o Senhor, não é, constituiu e elegeu ou escolheu. Era assim, não é isso? Começou de Abraão, até ali ninguém sabe que tinha uma... Pô, vai para Isaac, vai para Jacó, ninguém sabe também que vai ter uma nação chamada Israel com o povo. Tá? E havia então ali um grupo seguindo Jesus. Jesus já estava falando ali com um certo grupo e os seus discípulos. Ora, nesses diálogos, os irmãos verão Jesus assim. E dirigindo-se especificamente aos discípulos, aí ele fala para os discípulos. E em alguns momentos ele vai dizer, e falando à multidão, aí inclui discípulos e todo mundo que está ali por perto dele. E aí a gente começa, né, a questão do texto que nós começamos a falar. Naquela mesma ocasião, é uma ocasião que ele estava ali falando com as multidões. Se os irmãos observarem no capítulo 12, 54, ele disse também às multidões, né, que ele vai chamar de hipócritas, porque eles sabiam discernir questões do céu. Olha, do jeito que o sol se pôs aí, amanhã vai chover, hoje vai ser calor. Eles não sabiam discernir o tempo, a visitação, o tempo da sua visitação, Jesus Cristo visitando o seu povo. Então ele está falando à multidão. Então alguém no meio da multidão, preste atenção, porque é uma diferença sobre os galileus e os de Jerusalém, né? Lembram que eu já falei, mas eu gosto sempre de falar, como era dividido Israel, a nação de Israel. Existiam mais províncias, mas as três principais que todo mundo conhece mais ao sul, Judeia, onde Jerusalém ficava ali. No meio, Samaria, era o povo totalmente rejeitado. Os judeus não gostavam de passar nem por dentro de Samaria, eles passavam beirando o rio Jordão para não passar por dentro de Samaria, ainda que o caminho fosse maior. E mais ao norte, a Galileia. Amém? Então era, grosso modo, Galileia, Samaria, Judeia. A Judeia era considerado o filé, o povo que não se misturou, o povo que, apesar de ter ido para a Babilônia, né, ficou 70 anos ali na Babilônia. Houve algum grau de mistura, a gente vê com Neemias, né? Ele manda essas esposas aí embora. Se contaminaram e vai mandar embora, porque eles casaram com
Mas há um grau, né? A propósito, né, amados? A gente sempre que está pregando, a gente vai ensinando e vai aprendendo, né? Os irmãos, como são leitores da Bíblia, o pastor postou essa semana um texto, uma fala de um pastor, bem conhecido, né? Acho que é o Jonas Madureira, não me engano, em que ele fala que todo crente está com problema sério, porque não está lendo a Bíblia. Tem que ler direto, todo dia. Isso é o maná, alimento, né? Aí lembra quando nós estudamos por que o povo caminhou 40 anos no deserto? Os que estavam aqui mais tempo sabem. Por que não foi 39, 35, 25 ou 80? Não é? Porque Deus estabeleceu o seguinte: quantos dias vocês ficaram espiando a terra? 40 dias. Para cada dia, 1 ano no deserto. Não foi isso? A mesma coisa existe, aí eu vou deixar o dever de casa para os irmãos. Por que Jeremias profetizou que seria 70 anos e não 71 nem 69? Está na Bíblia a resposta, hein? Não é a pregação de hoje, é só uma provocação. Por que 70 e não 35, 50, 69 ou 71? Alguma coisa os judeus não observaram da lei e que chegou no número de 70. Os senhores, olha, para cada evento desse que vocês não cumpriram, vai ser 1 ano lá na Babilônia, 70 anos. Queridos, um homem chegou e disse: Senhor, alguns galileus, eles falaram com Jesus, não foi Jesus que falou com eles, eles foram lá falar com Jesus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O que isso aqui está dizendo? Havia alguma festa em Jerusalém, em alguma ocasião, em que os galileus levaram seus sacrifícios, né, os cordeirinhos, ou depender das suas posses, par de rolinhas, dependendo do que você podia. Além dos cambistas que tinham lá dentro, vendendo, né, fazendo negócios, nós já sabemos disso, negociatas, com rebatimento de lucro, inclusive, para a gente do Sinédrio, para poder ser autorizado a vender. E o povo fazia o sacrifício. O senhor lembra? Esse povo foi sacrificar o Senhor, Pilatos matou os galileus e misturou o sangue dele, do ser humano, com o sangue do sacrifício dos cordeiros lá. Coisa terrível, né, Senhor? Que o Senhor já vinha falando um monte de coisa contra Israel. Né? Ele já tinha vários ais. Ai de vós, gostam dos primeiros lugares na sinagoga, sois como as sepulturas invisíveis, os homens passam sem saber. O Senhor já vinha falando. Aí o Senhor aproveita que alguém na multidão, tentando até se justificar, Senhor, a gente está junto do Senhor aqui. Hein? Nós estamos no outro nível, Senhor. Estou lembrando, Senhor, Pilatos fez isso com os galileus que foram lá para uma festividade. Aí a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Tudo que se fala é especulação, conjectura. Os próprios estudiosos vão falar, isso aqui é uma possibilidade. Então, nós não vamos falar sobre essa questão de possibilidade. Por que Pilatos fez isso? Misturou o sangue do ofertante com o sangue da oferta. O Senhor diz, olha, aí o Senhor respondeu, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? É forte, né, amigo? É forte, né, amado irmão, você ouvir isso? Morreram porque havia uma associação. Todas as mortes trágicas, ele era muito pecador. Aquilo ali é fruto do pecado, muito parecido com o que aqueles 3 amigos de Jó começaram a acusar Jó. Não é? Eles falavam coisas certas acerca do juízo e das coisas de Deus, que é a palavra de Deus. No entanto, não era aquilo que, por aquela razão, que Jó estava sofrendo. Aquilo que eles falavam não era necessariamente aplicável à vida de Jó. E o Senhor vai dizer isso para eles, né? E interessante, amados, que a Galileia era desprezada pelos judeus, porque a Galileia também era chamada de Galileia dos gentios, ou Galileia das nações. O Senhor já está mostrando certas coisas de união, de igreja,
que tanto gentios quanto judeus estarão debaixo de um negócio chamado igreja, que Paulo chama de mistério, que nós estudamos aqui, em Efésios. Não é isso? Ele chamou aquilo ali, era um mistério no passado, mas agora não, porque foi revelado aos santos. Foi revelado aos santos. Então a Galileia era chamada Galileia dos gentios, porque tinha os galileus fiéis, mas tinham muitos gentios que habitavam lá. Isso está, por exemplo, em Mateus. Vê Mateus 4, 12 a 17. Pode projetar aí, Igor. Mateus 4, de 12 a 17. Mateus, capítulo 4, de 12 a 17. Não consertou ainda aqui. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. 13. Seguinte. Igor, 13, isso. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, né? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que é que Isaías falou? Terra de Zebulon, terra de Naftali, em caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios. A igreja é formada por gentios e por judeus, né? Pode seguir. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem é a grande luz? Jesus. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sempre a revelação vem de Deus. O homem não sai sozinho da escuridão, mas a luz passa lá. Ele quer ficar na escuridão, ele fica. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, olha o que Jesus falava? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pode voltar lá para Lucas 13. A primeira pregação de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. A primeira pregação de Jesus lá, arrependei-vos e convertei-vos. Mudança total, completa, não é um mero remorso, é completamente mudando. Mente, ação, é você dar 180 graus na sua vida. Porque sempre nós ouvimos falar que arrependimento é sempre para quem fez coisas muito más. Ele se arrepende, agora virou bom. Não, você pode ser uma boa pessoa aos olhos da sociedade. Mas se Jesus não é para onde você está caminhando, se o reino de Deus não é o teu objetivo, o teu alvo, você precisa se arrepender e converter. Ter uma profunda experiência interior e mudar e decidir. Poxa, eu sou tão bom, não sou de fazer o mal a ninguém, essas coisas todas. Então está tudo certo. Mas você precisa mudar. E agora, queridos, depois que Jesus fala isso, ele diz para todos os ouvintes, se vocês não se arrependerem, as mesmas coisas, não é? No sentido de que eles morreriam e eles não iriam para o reino de Deus. Não é que eles iriam morrer sacrificado por Pilatos, mas o final era o mesmo. Tanto faz se o camarada morreu daquele jeito ou não. E agora, aí sim, iniciativa do Senhor Jesus, porque quem falou o primeiro caso? Alguém da multidão. Jesus aproveita e fala assim, eles devem estar pensando que é porque é a Galileia dos gentios. Eu vou mostrar que o judeu também, que se acha nata da religiosidade, está no mesmo padrão. Não é? Que a Galileia deve ser porque é Galileu. Não deu certo a minha tentativa de justificar com Jesus que eu estou aqui pertinho dele, né, na multidão, porque é o Galileu. Aí Jesus já se antecipando e disse, olha, judeu também não, tá? Ou cuidais vós, cuidais pensais, né? Não é um verbo usado no nosso dia a dia no sentido de pensar, mas naquela época era muito comum no português. Que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. O interessante é que o Senhor inclui toda a população. Você percebe que ele não escapa a ninguém? Todos os habitantes lá da Galileia, e também quando chega lá em Jerusalém, ele vai falar todo mundo. Todos os habitantes de Jerusalém. Ele está dizendo que todos eles são tão culpados quanto aqueles em que caiu a torre de Siloé,
que ficava em Jerusalém. Né? Tem uma outra passagem que essa palavra Siloé é usada, os irmãos lembram, está lá em João capítulo 9, em que tem um cego de nascença, e que o Senhor vai fazer todo um preparo ali, né? Nós não vamos pregar, mas ele vai dizer, vai e lava-te no tanque de Siloé, aí já não é na torre. E ele volta vendo, lava-te no tanque de Siloé. Então é no local conhecido de Jerusalém. Tá? O Senhor está dizendo, não, eu vos afirmo, mas se não vos arrepender de todos igualmente perecereis. Então vamos dar um destaque no versículo 3 e 5, queridos. Coloca o 3 e depois vamos para o 5. Só para a gente ver como eles são praticamente sinônimos, quase que escrita a mesma coisa. Olha o 3. Com o 3 ele está falando em relação aos Galileia dos gentios. Não eram quem? Todos aqueles que morreram não eram mais pecadores, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então ele está falando com quem? Com os vivos, né? Ele está falando com os vivos, estão ali perto. Aí vai para o 5. Não eram, eu vos afirmo. Parece o mesmo versículo. Um pouquinho diferente. Mas tem um mais ali. Então, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, tanto faz, amado, se você é judeu ou se você é gentil. O Senhor Jesus já está apontando para qualquer um. O reino é Jesus. O rei do reino está ali. O rei é ele. Se não houver mudança para olhar para ele, olhai para mim e sereis salvos. É para Jesus que a gente tem que olhar. É o objetivo de vida, né? A nossa prosperidade tem que ser primeira espiritual. Junto a Cristo. Junto a Cristo, amados. Pouco importa se primeiro a iniciativa é do homem ou de Jesus. Ele está dizendo, nas duas, a conclusão quem dá é ele. A última palavra é sempre do Senhor. Então, a palavra é do Senhor. Seja você que comece o diálogo, seja ele está sempre certo. Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Aí, amados, é que ele entra com a parábola. Então, né, podemos dizer assim, só então, porque alguém pode pensar que essa parábola está desconectada. Essa parábola ela vem exatamente por conta disso aqui. Dessa noção de que as pessoas morreram tragicamente porque eram mais pecadoras do que aqueles que estavam perguntando, ou que estavam ali perto. Se eles não mudarem de vida, e isso estava acontecendo com os judeus rejeitando Jesus, né, profundamente. Quando João começou lá a ensinar, quem ia era publicanos e pecadores. Os fariseus que iam lá, iam para observar. Aí João chama ele de raça de víboras. Quem vos ensinou, né, a fugir da ira futura? Ele já está dizendo, está errado. Está errado. Não tem como fugir da ira futura, meu querido. Quem foi que ensinou isso para vocês? De onde vocês aprenderam isso? Não foi Moisés. Agora ele começa a proferir a parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Né? Havia uma videira, uva, e havia ali plantada uma figueira. Tá, mas inicialmente ou originalmente, essa figueira, ela fala de Israel. Ele vai chegar nisso. Mas, lógico, de uma maneira geral, vai apontar para nós também hoje, no dia de hoje. Lá naquele momento, era uma figueira. Tá? Vocês vão ver que na Bíblia é muito comum Israel ser chamado de figueira, videira e até oliveira. Ou seja, Deus não está preocupado, na verdade, com planta. Não é a planta que está, não é o tipo do fruto. Ele está preocupado com o povo. Que tipo de fruto, né, esse povo dá. Né? Segue-se a figueira. Nunca mais dê fruto, porque não era época, mas estava com folha. Se estava com folha, tinha que ter fruto.
Porque a figueira, ela começa brotando fruto e vai em paralelo crescendo folha. Se tem folha, tem que ter fruto. E não tinha. Nunca mais dê fruto, né? O Senhor já está dizendo que não é da lei dos judeus que aquilo que vai prosperar, a salvação do homem. Nunca mais. E nunca mais vai ser por lei. Nem foi. Nem foi, nem é. A salvação é pela graça. É pela misericórdia do Senhor. É pela graça. Deus está chamando para Ele. Está mostrando a bondade de Deus. O arrependimento é o voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Deixar a sua vida. Deus em primeiro. Buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. Ele disse que veio procurar fruto nela e não achou. Né? Então, como eu falei, você vai ver, só a título exemplificativo, como você vai ver Deus falando nos evangelhos, principalmente Figueira com Israel. Mas, nós formos, é um texto bem conhecido, em Isaías 5, é uma videira. Tá? Pode colocar Isaías capítulo 5, desde o primeiro. Né? Olha o que ele... É quase o que a gente está vendo aqui. Tá? Isaías capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. E fica bem fácil de entender. Eu falar, a Bíblia é toda conectada. Isaías 5, olha só. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Tinha uma vinha, um amado. Né? Nós temos um amado nossa alma. Não, é isso aí. O meu amado teve uma vinha no outeiro, ele era fértil, fertilíssimo. O problema não está na terra, não está no adubo, não está no cuidado do viticultor. Tudo é dado para você. Tudo que alguém que cuida de uma vinha pode fazer e todos os nutrientes necessários para produzir fruto estão ali. Tudo. Passa para o segundo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Não era qualquer vide. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava o amado na nossa alma. Esperava que desse uvas boas. Tudo que... O manual está aqui, ó. Tudo que tem que ser feito para a uva produzir, para a videira produzir, está aqui. Ele não morreu em nada. Mas deu uvas bravas. Né? Fosse no caso da figueira, é o sicômoro, figueira brava. Ninguém come aquilo. Né? Aquilo ali servia para outros propósitos. O tal do Amós era catador de sicômoro também. Boieiro e catador de sicômoro. Porque ninguém comia, então ficava no chão. Tinha outro, né? Provavelmente puxar uma carrocinha, botando ali sicômoro para vender alguns quilos lá. Pode passar? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, é uma cerca, né? Para que a vinha sirva de pasto, derribarei, enfim. Nós vamos voltar para Lucas 13. Então aqui, Israel era a vinha. Havia essa comparação. Mas Deus está dizendo, existe responsabilidade humana? Porque é uma comparação, mas é uma parábola. Ele não está salvando vinha, ele está salvando almas. O amado da minha alma. Deus falhou em alguma coisa? Não. Vides escolhidas. Nutrientes na terra. Tudo lá. Tudo que tinha que ser feito. Que na agricultura chama de NKP. Que é o nitrogênio, potássio e fósforo. Esses três elementos têm que estar ricos na fertilizante. Tem que estar lá, está tudo lá. Deus colocou nitrogênio, potássio e fósforo. Tudo certinho. Fez água, fez sebe. Deu fruto. Fruto ruim. Fruto ruim. Eu não vou abrir lá, mas Jeremias fala de um cesto de figos podres
que ninguém quer comer. Tão ruim Era comum, tá, queridos, para os irmãos terem uma ideia, se plantar esse tipo de coisa no terreno de videira. Não era uma anomalia. Se aproveitava também esse tipo de solo para se plantar. O Senhor também chama muitas vezes a igreja de oliveira. Isso a gente vê aonde? Romanos 9, pode colocar, Igor, Romanos 9, 11 a 24. Você percebe? Aonde mais chama videira? João 15, não precisa colocar, não é? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou lavrador. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Nós somos o quê? Os ramos. Quem plantou? Deus. Não dá fruto, corta, deu fruto, poda para dar mais fruto. É difícil? Não, o problema, olha, se Jesus é a raiz, o problema está em Jesus? Nunca está em Jesus. Nunca está em Jesus. É isso que ele está mostrando. Israel, séculos, tendo a primazia dos oráculos de Deus. Paulo vai dizer isso, no início do capítulo 9, ele vai falar, tudo para eles, tudo era deles, a aliança, os oráculos de Deus, tudo. Romanos 11, é isso mesmo, 24, olha o que ele compara agora, a uma oliveira, pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, em algumas versões antigas talvez tenha zambujeiro, né? Alguém já ouviu falar no zambujeiro? Até porque tem um louvor antiquíssimo chamado Oliveira Verdadeira. Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto enxertado assim? Vou parar, eu não sou bom cantor, igual o pastor Marconi cantou um louvor aqui, né? Pois se foste cortado daqui por natureza, era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais, ele está falando do destino de Israel, tá? Doutor, aqui no 11. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, os judeus. Tá? Os judeus, porque os judeus foram cortados. Estava dando fruto. Deus pegou o quê? As gentes do mundo, a Galileia dos gentios, terra de Zebulon, Naftalu, a luz raiou por lá, e eles quiseram ir para a luz, eles quiseram andar na luz, e enxertou na oliveira. Pode passar para o Romanos 9, isso, e tem também Romanos 9, 11, 24, mas tá bom isso aí, tá? Você vê o versículo... Oh, meu Deus, vê o 11, por favor, o 9 e 11, eu acho que não tem a ver não, acho que eu errei, não é isso mesmo, é o 11 mesmo, tá, é ali mesmo onde a gente viu, tá? Só para os irmãos verem as variantes de árvores, o Senhor chama videira, oliveira, figueira, só que a oliveira ficou Cristo com a maioria gentios, mas tinha judeu? Tinha judeu também, que a igreja inicialmente era toda formada por judeus, tá? Então, voltando aqui para o nosso texto do arrependimento, ele então vai proferir isso aqui. Ele vindo procurar não achou, pelo que disse ao viticultor, aquele que tomava conta da vinha, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la para que ela ainda está ocupando a terra inutilmente, né? Isso aqui é interessante, amado. Você observa que o que o dono está dizendo é que não tinha como ela não dar fruto. Não tinha como ela não dar fruto. Tudo foi feito. Outra coisa, ela está causando prejuízo. Tem isso também. Galho que não dá fruto causa prejuízo. Ela está ocupando a terra inutilmente. Tem mais gente precisando ocupar aí esse espaço, hein? Que está interessado. Se não está interessado, sai, cortar.
não quer dar fruto, não quer estar ligado a mim, né? Não quer estar ligado a mim, então vem essa questão, tá? Outra coisa interessante sobre os 3 anos, amados, é que na própria lei, ou seja, você pode dizer, poxa, mas ainda ela precisa amadurecer. Não, quando ele está falando aqui que está há 3 anos esperando, já tinha percorrido todo o período. Isso aqui é mais ou menos entre o 5º, 6º e 7º ano de plantada já. Tá? Porque a lei diz o seguinte, os 3 primeiros anos você não pode colher fruto. Dos frutos. O 4º ano, os frutos são todos para o Senhor. A partir do 5º você pode colher para vocês. Tá? Põe lá, por favor, Levítico 19. Igor, Levítico 19, versículo 23, nós vamos ler até o 25. Porque tem que ser bíblico, né? O pastor falou, onde é que está escrito isso? Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, que der fruto, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Vai para o seguinte. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Lembra a noção de santo que o pastor Carlos explicou também, que não é só, havia coisas santas também, né? Ele ajudou aqui, ele nem lembra que me ajudou. Ele me ajudou na aula sobre santidade. Será oferta de louvor ao Senhor. O seguinte, no 5º ano comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Sempre que tinha esse negócio de eu sou o Senhor, vosso Deus, era como se assim, ó, cuidado, a ordem de Deus, hein? Nem homem que está inventando isso, não. Então, quando ele está dizendo, pode tirar, voltar para Lucas 13, quando esse homem está aqui há 3 anos procurando fruto, já tinha sido observado a lei. Já tinha sido tudo observado. E não dava fruto, gente. Então, o que é que Deus está mostrando? Tem um juízo. Tem um juízo. Acaba, vai chegar o dia que vai acabar. Vai chegar o dia que vai acabar. Tá? Então, não é só deixar de produzir, é você deixar de produzir e você ainda prejudica, porque é caro o espaço da terra que está sendo ocupado, tem nutrientes, tem trabalho braçal e manual, e poderia ser aproveitado por alguma uva, né, ou por alguma figueira boa que produzisse. Então a pergunta, é justo a vontade do dono da vinha? Sim. Mas sempre temos um intercessor. Né? Quem é que intercede por nós? Deus, de qualquer forma. Você pode dizer o Espírito Santo, você pode falar do próprio Jesus como intercessor. Olha o que ele fala. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Um detalhe sobre o final dessa parábola. O final desta parábola, ela não diz o que aconteceu. Ela não é conclusiva. Vocês percebem isso? Ela fica no se. Se vier a dar fruto, tudo bem. Se não der, eu mando cortar. Aí a gente fica, e aí, o que aconteceu? É pergunta para você mesmo. Eu tenho que perguntar para mim, Reginaldo. Estão te dando, Deus dá sempre a segunda chance, né? Sempre. Segunda, terceira, ele é muito longânimo, amados. A intercessão do Senhor é por vida. É por vida. Deixa, Senhor, mais um pouco. É muito amor. É a gente intercedendo pelos incrédulos, intercedendo por quem já foi e vinha, mas não está produzindo nada. Senhor, mais um pouquinho, Senhor. Não aplica teu juízo agora, não. Tem misericórdia da gente, Senhor. Espera um pouco. Lembra que o Daniel, nós trouxemos na última, Daniel pediu o rei já tinha decretado, aí Daniel falou, rei, dá mais um tempinho, eu vou revelar ao Senhor. E foi buscar a misericórdia de Deus. E nem ele e os sábios morreram, irmãos, né, vamos dizer assim, judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego,
nem os sábios de Babilônia. Mas o decreto era um só: mata todos os sábios. Morte transformada em vida. A Bíblia toda vai falar isso. Deus fala: vou destruir o povo no deserto. Quem aparece lá? Senhor, Moisés. Se é para o Senhor fazer isso, não, eu faço de você um povo. A partir de você, Moisés, eu vou fazer um novo povo. Senhor. Ao Senhor ouve a intercessão. Sempre tem gente intercedendo por nós também, amado. E lembrem, sempre teve muita gente intercedendo por nós que nós nem sabemos, quando nós nem éramos convertidos. Nós nem éramos convertidos, tinha o joelho no chão chorando por mim e por você. Nós nem éramos convertidos. As pessoas olhavam e diziam: não tem mais jeito. Aquele ali? Mas nosso Deus é o Deus do impossível, né? Nós estamos aqui. Por isso que ela termina, amados, sem dizer o resultado. O resultado é cada um de nós. É o amado que está me ouvindo aqui pela internet. Né? Não desista do seu parente. Não desista, seja de quem for, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito é palavra de homem. Para Deus, tem um intercessor dizendo: dá mais um ano. Já era para ter dado fruto, já passou tudo, já cumprimos a lei, 3 anos sem comer fruto, está tudo certinho, 4 anos foi consagrado ao Senhor. Se é, nesse caso dela nem foi, porque não tinha nada, não produzia nada. Né? Alguns tentam associar os 3 anos também ao ministério de São Jesus, mas a maioria dos comentaristas não gostam dessa comparação, porque é o ministério dele e os judeus não dando bola, não dando fruto. Aí no ano 70 vem o juízo. Né? Alguns comparam, mas volto a dizer, amado, comparação, conjectura, especulação. A Bíblia não está dizendo isso. Mas o que Jesus está dizendo faz algum sentido, porque eu, o Filho do Homem, estive aqui com vocês também, e vocês não produzem frutos de arrependimento. E ainda fica com inveja, porque quem está produzindo é quem vocês escanteavam. Prostitutas, publicanos, pecadores, a pior classe que existe. Eles estão produzindo. Eles estão vindo para o reino. Né? Eles estão vindo para o reino. Meus queridos, pode colocar, Igor, já estamos para o final, 2 Pedro 3,9. Então vocês observam que essa parábola ela não é solta, ela vem em função das pessoas querendo se justificar, porque desgraças aconteceram com pessoas que supostamente eram muito pecadores. Aí Deus fala para eles, na pessoa de Jesus: todos morrerão igualmente se não se arrependerem. Eles não são mais culpados. Vocês que estão vivos não são menos culpados do que eles que morreram. A mesma coisa com a Torre de Siloé. Tanto faz se é judeu, se é da Galileia dos gentios. A porta é Jesus para todo mundo. Ou entra por Jesus, ou entra por Jesus. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Olha o que diz 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, muito paciente. Eu sempre falo, né? É a prestação da casa própria, mano. 30 anos de financiamento, 360 meses, não chega nunca. Você era um jovem quando começou a pagar, agora você é um avô, ainda está pagando. Não? Mas Deus está esperando. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mesmo ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Senão que todos cheguem ao... Olha como essa palavra aparece, né, queridos? Como o arrependimento aparece. E eu volto a dizer, cuidado para você não pensar que arrependimento é coisa de quem é mau. Não, tanto faz. Arrependimento é mudança completa de vida, voltar-se para Cristo. Ele passa a ser o teu Senhor, o reino passa a ser prioridade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que você tenha uma vida toda certa, correta e próspera, como foi trazido aqui de manhã, em todos os campos, se não tiver o espiritual, se Deus não estiver na tua vida, você é um homem feliz. Né? O Salmo 49, 20, ele vai dizer assim, o salmista diz assim, o Salmo 49, 20, o homem cheio de honras
seja lá o que for, aquele que você achar o mais honrado, sem entendimento, ou seja, sem saber dessas coisas, ele é igualzinho aos animais irracionais que perecem. Olha que comparação. Dura, né? O homem, quer colocar, Igor, só por curiosidade, eu nem anotei aqui, mas Salmo 49, 20. O homem, aí aqui, ó, o homem revestido de honrarias, normalmente o homem revestido de honrarias não é um mendigo. Normalmente não é. Mas sem entendimento, né? Cristo está fora da vida dele, Deus está fora da vida dele, ele é igual o quê? Como os animais que perecem. Coisa. Deus está dizendo assim, é a mesma coisa. E o cachorro está morto. Você pode ser a mesma. Não tem muita diferença entre você e ele, não. Não, mas eu sou um camarada honrado, ganhei uma medalha ontem. E onde é que está Deus na sua vida? Não, que coisa. Você acredita nisso? Como um animal irracional que perece, querido. Obrigado, Igor. Tá? Para a gente terminar, vamos ficar de pé. Igor, coloca por gentileza Hebreus 3. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Meu querido que está me ouvindo aqui, o tempo está aberto ainda, a longanimidade ainda está aberta. Nós também não podemos parar de dar fruto, temos que orar por nós mesmos, pedindo ao Senhor. Porque, amado, o que ficou claro aqui, em algum momento tem o viticultor, ou o agricultor, ou quem cuida da vinha tem culpa? Não, é de manual, é perfeição. O que tem de melhor de nutriente, o que tem de melhor te foi dado. A luz resplandeceu. Se a luz não tivesse, você poderia dizer, poxa, como é que eu vou dar fruto se eu nunca vi a luz? A luz resplandeceu. É o que tem de melhor. Tudo foi dado. Não é? Aí você pode perguntar, mas por que existe a pergunta em Isaías, Deus dizendo, o que é que eu mais posso fazer? Deus está dizendo, então, que ele é limitado? Não, ele está dizendo que existe responsabilidade nossa. Nós não somos bonecos que Deus vai fazer, aí ele faz o que quiser. Se ele não tivesse soprado do seu espírito em nós, a gente era apenas um boneco, Deus faria como, não ficou bom, aí ele vai e faz outro. Mas não existe vida. Ele está falando para seres que têm vida e que Tiago ainda fala isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, mesmo nesse estado caído. Está falado lá no Novo Testamento. Ah, não, a gente era imagem e semelhança no Jardim do Éden. Não, a gente pode ter se corrompido, mas não deixou de ser. Tanto é que não fica falando mal dos outros assim não, hein? Porque você está falando da imagem e semelhança de Deus. Tiago vai falar isso. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, ou seja, você está ligado de alguma forma, você está produzindo fruto, mas tem uma condição, ó. A Bíblia é toda harmônica, queridos. Se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ou seja, alguém falou, porque para ter uma voz, alguém falou. Quem está falando? Deus. Quem é que fecha o ouvido? Deus está mostrando em todos os momentos. Sempre começa com Ele. E a última palavra é dele, que vem o juízo. A última palavra é dele, vem o dia do juízo. E no juízo, alguém pode dizer, não ouvi nada. Deus vai passar um filmezinho para você lá. Quantas vezes você ouviu Deus falar com você, mais do que falou com alguns crentes, e você tapou os ouvidos. Amém, amados? A parábola da figueira estéril. Ali era Israel, não deu fruto. Anos 70, templo destruído, dispersão. Voltaram em 1948, estão até hoje com lutas e mais lutas e mais lutas. Ainda com corações duros, alguns se arrependeram, né? Há casos de judeus que se voltaram de fato para Cristo, mas ainda não é o que se espera. Mas um povo que não era sequer gente, né? O Senhor disse, eis-me aqui. Né? A quem não era sequer chamar de gente. O Senhor disse, eis-me aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Né? Meterei-vos em ciúme com quem sequer era povo.
E Deus o aceitou porque foi pela fé. Amém, queridos? A Bíblia falando aqui em diversos momentos. Então, essa parábola, o Senhor fecha esse assunto para mostrar, para nunca você achar que o outro aconteceu aquilo porque era mais culpado. A gente tem que cuidar de nós. A gente pode até saber que, de fato, tal coisa aconteceu devido realmente à resistência da pessoa, mas isso não nos faz mais felizes. Não podemos ficar felizes com a morte do ímpio. Se Deus não fica, porque eu vou ficar? Né? Propósito, sugiro, se você tiver dúvida, leia Ezequiel capítulo 18 e capítulo 33. Os 2 capítulos vão falar disso. Tá? Ezequiel 18, Ezequiel 33. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, glorificando e bendizendo o Teu santo nome, ó Deus, pela Tua santa palavra, por sabermos, ó Deus, que nós somos de fato agraciados por Ti, não que haja mérito nenhum em nós, não somos melhores, ó Deus, do que outras pessoas. A Tua graça está sendo abundantemente derramada, Senhor, sobre toda a terra. Muitos a rejeitam, mas Tu és longânimo, Senhor, e nós aproveitamos para interceder por toda a terra, para que a Tua voz alcance os mais longínquos lugares, ó Deus, de nós e também perto de nós, nos lares, nas famílias, ó Deus, porque Tu tens falado abundantemente, a Tua palavra tem sido multiplicada, Senhor, tem sido esclarecida em todos os cantos da terra, ó Deus, para que todos os homens se voltem para o Senhor Jesus e saber tão somente que é pela Tua graça, que não há motivos para nos ensoberbecermos, para acharmos que o Senhor nos escolheu e rejeitou outros, mas que é o Teu amor, a Tua misericórdia, e que nunca foi falta Tua, Senhor. Tu sempre nos trataste, nos dando abundantemente, ó Deus, do Teu conhecimento, da Tua graça, ó Deus, até pela natureza, como Paulo fala aos Romanos, pelas estrelas, pelos céus, por tudo nós sabemos que há um Deus criador. Ó Deus, nos abençoa neste domingo, continua conosco, leva-nos aos nossos lares, guardados por Ti, Senhor, livra-nos de todo mal, de todo acidente, do olhar do maligno, Senhor, dá-nos uma semana abençoada e que só o Teu nome, Pai querido, seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido no nosso meio, Senhor. Sê conosco, com as nossas famílias, ó Deus. E nesta hora, em Teu nome, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações, ó Deus, e comunhão do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Deus aqui presente e espalhada sobre toda a face da terra. E a igreja diz, amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus.